Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, que tenho circunstancialmente o privilégio de presidir. Sobre a mesa, a ata da 13ª Sessão Ordinária, que submeto aos senhores conselheiros presentes. Está aprovada a ata. Indago ao eminente Procurador de Contas, doutor João Paulo, se deseja vista ou sustentação oral em algum dos processos. Não, Excelência. Não havendo interesse, a palavra dos conselheiros ao início da sessão, para algum comunicado. Podemos partir para a ordem do dia, que está bastante alentada. Eu relato de início alguns termos contratuais que têm em comum uma instrução favorável em todos eles. Se Vossas Excelências estiverem de acordo, eu os reuniria dos itens 5 a 13 e proporia a regularidade desses termos contratuais nos termos do voto, dos votos que já antecipei a Vossas Excelências. Se estiverem de acordo, portanto, itens 5 a 13, aprovados os votos. 14 é um recurso ordinário da USP em matéria de admissão de pessoal. A matéria não é nova, já temos lidado com esse fenômeno em várias circunstâncias. Eu observo que a decisão do Pleno, se bem me lembro, o Tribunal admite a realocação dos servidores em novas regras, mas era condicionada à compatibilidade entre as funções e expedição de ato declaratório de invalidação do ato anterior. Neste caso, esse requisito não foi cumprido pela USP, que também não comprova nestes autos a época da criação destes cargos, que teriam integrado o quadro da instituição antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que é a condição para a validação destes provimentos. Nesse caso, acompanho a instrução e nego provimento ao recurso ordinário. Está em discussão e votação. Aprovado. Tenho a honra de passar a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa, que retorna ao nosso convívio para a nossa alegria. A palavra, Muito obrigado, eminente presidente Edgar Camargo Rodrigues. Saúdo Vossa Excelência, saúdo, alegria, eminente conselheiro Sami Wurman, hoje em exercício perante a primeira Câmara, nosso prezadíssimo procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo, doutora Cláudia, nossa procuradora da Fazenda do Estado, doutor Sérgio Rossi, secretário-diretor-geral, todos os presentes. O item 15, senhor presidente, cuida das contas de 2007 da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e suas 35 unidades, reitoria e campus universitário. De início, afasto como irregularidade a falta de recolhimento dos encargos patronais devidos ao IPESP, prática comum à totalidade das unidades, gerando passivo com origem em 1990 e que teria gerado sensível aumento de endividamento. A exemplo da decisão que tomei nas contas da Unicamp em 2007, tem a matéria como superada, porquanto ao longo dos anos essas dívidas restaram solvidas com compensação total do débito, instrumentalizado no caso, pelo instrumento de reconhecimento e confissão para repactuação de dívidas e haveres com SPPrev, conforme documentação juntada. Assim, a matéria transcendeu as autarquias universitárias, bem como a verificação pontual de cada exercício, demandando, segundo o meu entendimento, avaliação globalizadas. Quanto às contas específicas das unidades universitárias, encaminhei a Vossas Excelências relatório e voto com antecipação, e lá pode-se constatar problemas nas contas da reitoria, do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do campus de Rio Claro, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, Faculdade de Ciências Tecnológicas de Presidente Prudente, Faculdade de Odontologia e Medicina Veterinária Araçatuba, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Faculdade de Turismo de Rosana e Faculdade de Zootecnia Industrial Madeireira do campus experimental de Dracena. Quanto à questão do teto remuneratório, como reconheceu este tribunal quando do exame das contas da Unicamp de exercícios anteriores, a ação administrativa que suporta a retribuição de servidores e dirigentes de não incluir, para fins de aferição
do teto remuneratório às vantagens pessoais incorporadas antes da emenda 41/2003, considerando-as como parcelas de irredutibilidade, é equivocada e deve se ajustar às regras constitucionais e jurisprudenciais, como assim foi o procedimento do Poder Judiciário, Ministério Público, deste Tribunal de Contas e do Executivo nas hipóteses assemelhadas, tendo por teto, no caso das universidades, consideradas as vantagens pessoais, o subsídio do governador. A irredutibilidade há de ser compreendida sobre o total dos vencimentos ou proventos, congelando-se a parcela excedente deste valor até a sua completa absorção pelas futuras majorações do limite constitucional. A correção que deve ser efetuada não atribui efeito retroativo. Nos últimos memoriais apresentados, a Unesp informou, quanto ao teto remuneratório, que adotou o congelamento na forma decidida por esse tribunal quando do exame das contas de 2006 da Unicamp. Isto, entretanto, não regulariza a questão e, somado a todos os aspectos constatados nas unidades universitárias, me levam a propor a Vossas Excelências julgamento de irregularidade destas contas e deixando claro que excluo do alcance da parte final desta decisão os ocupantes de cargo de procuradores autárquicos da Unesp, bem como os que se inativaram no exercício daqueles cargos e as pensionistas de antigos ocupantes, abrangidos que estão pela disposição contida no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável como teto remuneratório de vencimentos o limite de 90 inteiros e 25% dos subsídios mensais dos ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal. É o voto. Que está em discussão. Encerrar a discussão. Em votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Com relatórios e votos individualizados 16 a 18, em todos eles, senhor presidente, há convergência no sentido da regularidade da matéria, cuida-se de termos de aditamento, termos de recebimento, matéria de interesse da MTU, concorrência, contrato e termos do DR, concorrência, contrato, alteração de serviços e planilha da Sabesp. Com a instrução, voto pela regularidade com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Os itens 19 e 20 eu relato em conjunto e eles retornam à pauta de nossos trabalhos. Cuida-se de dispensa de licitação, contrato de gestão, termos de aditamento e termo de denúncia amigável, Secretaria da Cultura, Associação de Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Igualmente, a prestação de contas desse contrato de gestão relativo ao exercício de 2010. Na oportunidade em que a matéria esteve aqui pautada, proferi voto pela regularidade, tomando conhecimento do termo de denúncia amigável. Naquela ocasião, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues solicitou vista dos autos, que transmito a sua excelência, a quem ouço com costumeiro respeito e acatamento. Obrigado, excelência. Na verdade, a minha curiosidade secundava aqui em que circunstâncias teria havido a rescisão contratual. Mas devo admitir que do exame do processo não foi possível qualquer conclusão. E eu penso que uma dilação probatória a essas alturas, com diligência, não agregaria muito ao conjunto, né, do que foi examinado. Vossa Excelência aponta muito bem, não houve prejuízo, o contrato foi, apesar de alguns defeitos iniciais, mas são típicos da Secretaria da Cultura nessa matéria, e o tribunal tem sido extremamente tolerante, não se apontou aqui desvios, de maneira que acho que poderia ter sido informado melhor para a Secretaria da Cultura, mas eu vou acompanhar a Vossa Excelência na aprovação dos feitos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Item 21? Não. Não? Vossa Excelência não colocou em votação. Ah, perdão. Quer se manifestar, conselheiro Subjúrio? Ele está de acordo. Votação aprovada. Também com relatórios e votos individualizados, 21 a 24. Prestação de contas de recursos de responsabilidade no seu repasse da Secretaria de Turismo, da Cultura e da Educação. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. E o 25, embargos de declaração em face de decisão que deu provimento parcial a recurso ordinário a fim de manter irregularidade de admissão de pessoal da FUNCAMP no exercício 2005. Eu conheço em preliminar
Conhecido. A decisão foi suficientemente clara, objetiva e estabelecendo de maneira evidente as circunstâncias que motivaram a manutenção da decisão singular quanto à irregularidade das contratações. Voto pela rejeição. Em discussão e votação, aprovado. A palavra na sequência do auditor Dr. Sami Wurman, que nesta oportunidade é conselheiro substituto. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público de Contas, relato item 1, termos aditivos a contrato 5 de 2001, firmado pela FDE e a construtora Cronacom, visando a construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de concreto. A fiscalização não encontrou qualquer inadequação. No entanto, o eminente conselheiro Dimas Ramalho verificou a necessidade de alguns esclarecimentos a serem prestados pela parte, portanto, fixou prazo, as partes foram notificadas, apresentaram justificativas, os órgãos técnicos da Casa convergiram pela regularidade do certame. Passo ao voto. Em que pesem essas manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa e da PFE, a instrução processual evidencia falhas graves não elididas pelas partes. Destaca-se que não se mostrou adequadamente justificadas as sucessivas prorrogações de prazo para a conclusão das obras e serviços de ampliação, substituição e adequação. A tal inadequação decorre da falta de precisão do projeto básico, que não considerou as características do local, deixando de prever prazo coerente para a execução da obra, o que motivou os sucessivos aditivos, prorrogando em mais de 100% o prazo inicialmente fixado, portanto, violando o inciso 9º do artigo 6º da Lei 8666. Portanto, voto pela irregularidade dos aditamentos e conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão, encerrar a discussão e votação, aprovado. Item 2, contrato firmado entre a Sabesp e a empresa Tejofran de Saneamento, na data de 18 de julho de 2008, para prestação de serviços de engenharia, manutenção do sistema de água e esgotos, mediante dispensa de licitação fundamentada no inciso 4º do artigo 24. A unidade da fiscalização foi pela regularidade, assim como a TJ e a SDG. No entanto, o eminente conselheiro Dimas Ramalho entendeu necessário a notificação da Sabesp para prestar esclarecimentos. Passo ao voto. As informações e documentos instruem o feito evidenciam que, com exceção da indiscutível essencialidade dos serviços contratados, não estão caracterizados os demais requisitos para enquadramento na hipótese de dispensa de licitação. O que houve nesse caso foi o seguinte: havia um procedimento licitatório que estava sendo impugnado judicialmente, foi deferida uma liminar e, posteriormente, uma sentença de mérito, da qual a Sabesp não recorreu, acatando as determinações daquela decisão. Tal decisão judicial determinou a anulação do certame feito pela Sabesp e a adjudicação que havia sido feita por uma empresa A acabou sendo o objeto adjudicado para a empresa B. No entanto, a Sabesp entendeu que, ao longo dessa pendência judicial, a população poderia sofrer com a falta da prestação de serviço essencial e, portanto, prorrogou um contrato já existente com essa empresa Tejofran e, posteriormente, fez a contratação direta fundamentada numa suposta emergencialidade. No entanto, não houve essa emergencialidade, porque a decisão judicial ocorrida em agosto daquele ano de 2008, ela determinou que o objeto fosse adjudicado para a empresa consórcio, para o consórcio global, e desde aquele mês, agosto de 2008, esse consórcio já poderia ter iniciado a execução do contrato. No entanto, a Sabesp preferiu prorrogar o contrato de uma empresa que já lhe vinha prestando esses serviços e fazer uma contratação direta por 4 meses, quando a Justiça já havia deixado claro e tornado possível para que aquela empresa vencedora, então, do certame pudesse executar os serviços. Portanto, não houve a hipótese de emergencialidade a fundamentar uma dispensa de licitação. E, mais grave do que isso, houve o descumprimento, inclusive, da ordem judicial que teria adjudicado o certame à empresa, então, inabilitada e, posteriormente, vencedora. Portanto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação com aplicação de 200 UFESPs de multa ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. O item 3 trata-se de contrato firmado entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, EMTU, e a Casa da Moeda do Brasil, em 2009, cujo objeto era a prestação de serviços e fornecimento de bilhetes magnetizados, incluindo o desenvolvimento e layout dos bilhetes.
também estão aqui sendo considerados termos aditivos. Os órgãos técnicos da Casa, bem como a fiscalização, não apontaram nenhum óbice, e voto pela regularidade dos termos aditivos e conhecimento do demonstrativo de cálculos de reajuste. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o item 4, prestação de contas de recursos públicos de 2010, originários de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação, Departamento de Suprimento Escolar e a Prefeitura de Piracicaba, tendo por objeto fornecimento de alimentação escolar. A fiscalização apontou algumas falhas. Assessoria técnica, PFE e Ministério Público de Contas se manifestaram conclusivamente pela regularidade da matéria. O exame dos autos não revela óbices, a aprovação dos demonstrativos apenas recomenda a origem que observe rigorosamente prazos e demais regras estabelecidas nas instruções da Casa, mas voto pela regularidade da prestação de contas e quitação dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a matéria constante da pauta estadual, com os cumprimentos da doutora Cláudia Viana Nicolau, partimos para os feitos municipais. As sustentações orais requeridas nos itens 45 e 94. Eu consulto os senhores conselheiros, estão de acordo com a inversão da pauta, a fim de que os senhores advogados possam exercer seu ofício com preferência. Se estiver de acordo. O item 45 é do conselheiro Sami Wurman, Prefeitura Municipal de Ipeúna. Solicito ao doutor Carlos Otávio Simões Araújo, se estiver presente, que ocupe a tribuna destinada aos senhores advogados. Presidente, eu peço a retirada de pauta do item 45. Vossa Excelência vai retirar? Então, frustrou a sustentação oral. Está retirado, portanto. Peço escusas ao senhor advogado. O item 94, também a sustentação oral requerida, é do conselheiro Renato Martins Costa. Peço ao doutor Luiz Silvio Moreira Salata que nos honre com o seu trabalho. Vossa Excelência terá 15 minutos após a leitura do relatório. A palavra, eminente relator. Cumprimento o eminente advogado, doutor Salata, quem temos mais uma vez a honra de contar na tribuna da defesa, nesse momento representando os interesses da Câmara Municipal de Taubaté. Cuida-se das contas do exercício 2011 daquele legislativo e eu sintetizo, senhor presidente, informando que, após vários aspectos debatidos ao longo da instrução, remanesceu uma questão que chamou a atenção tanto da SDG quanto do Ministério Público de Contas, especificamente, no que diz respeito ao quadro de pessoal, um eventual desequilíbrio entre os cargos de provimento em comissão em face dos efetivos. Então, este aspecto em especial que eu gostaria de ressaltar no relatório, que penso possa ser assim sintetizado. Perfeitamente. Tem a palavra, senhor advogado. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Renato Martins da Costa, excelentíssimo conselheiro Sami Wurman, completando a composição dessa colenda Câmara, quero fazer uma saudação especial ao representante do Ministério Público de Contas. Quero cumprimentar com muita alegria e muita honra o secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, a quem sempre temos uma proximidade e temos sempre nos embates, nas vindas aqui da advocacia, recebido a melhor atenção. Quero cumprimentar os senhores servidores desta casa. Realmente, eminente relator, houve um confronto e os principais apontamentos das contas foram perfeitamente esclarecidos. Remanesceu efetivamente essa questão
dos cargos e que realmente preocupou, de uma certa forma, a administração da Câmara de Taubaté por vários anos. Eu tomei uma providência em sede da outorga de um subestabelecimento recente pelo ex-presidente, o vereador Jefferson Campos, para trazer algumas argumentações no que tange, especialmente a questão voltada ao apontamento quanto à informação de um alto índice de cargos em comissão. Essa questão foi debelada ao longo do tempo, evidentemente que não se podia, senhor presidente, naquele momento em que houve a auditoria, a realização da auditoria, imediatamente a Casa Legislativa tomar uma providência instantânea e sanear aquela questão. Já nas contas de 2010, que foram aprovadas por esta egrégia corte, já havia certamente um apontamento nessa questão. Mas a verdade é que a Câmara Municipal de Taubaté, um município de porte no estado de São Paulo, com mais de 200 mil eleitores, 315 mil habitantes, 32 milhões, eminente relator, de orçamento atualmente, naquela época, em torno de 19 milhões e 500 mil reais de orçamento, houve a promulgação de uma lei complementar em que ensejou a aprovação da reforma administrativa na Câmara Municipal. E, ao longo desse tempo, veio paulatinamente tomando as providências para estancar realmente essa questão que realmente vinha incomodando as administrações da Câmara Municipal. Foi juntado, o eminente relator, nessa derradeira fase do processo, uma certidão expedida pelo atual diretor-geral, dando a informação de que houve um equilíbrio nos cargos, mantendo hoje o Legislativo de Taubaté o número de 104 servidores efetivos e 100 servidores comissionados. Vejam, Vossas Excelências, que é um município que tem 19 vereadores, um município de destaque no Vale do Paraíba. E essa questão só foi possível após a edição, a promulgação da lei complementar que instituiu, no âmbito da Câmara Municipal, a reforma administrativa e veio paulatinamente tomando as providências para poder sanear definitivamente essa questão. A verdade é que houve um desempenho para poder estancar essa questão. O senhor presidente da Câmara, naquela oportunidade, eminente relator, do exercício do mandato, ele também se confrontou com uma situação difícil que veio ser colocada na auditoria no que tange a questão do pagamento de horas extraordinárias e que foi estancado através de um acordo celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo em sede de uma ação civil em que se passou a não pagar mais as horas extras a servidores comissionados. Essa questão ficou bem colocada, porque foi apresentado, inclusive, o extrato de processamento da ação civil, onde se extrai em destaque que, naquele ano de 2011, houve a propositura da ação e a celebração do acordo para estancar. Portanto, data máxima vênia, se entende que haveria, numa sequência natural da aplicação da própria reforma administrativa, um saneamento quanto à questão
dos cargos, o equilíbrio dos cargos comissionados em relação aos cargos efetivos. E também houve uma suspensão do pagamento das horas extraordinárias. Diante desse quadro, eminente relator, senhores conselheiros, é que, firmado inclusive na magnitude do município, o município de porte, e entendendo encontrar-se saneada essa questão, se postula desta colenda da Câmara a aprovação das contas, embora com ressalvas, porque realmente, na sequência, houve o saneamento dessas pendências. A Câmara de Taubaté sofre um problema que Vossas Excelências têm profundo conhecimento. É a questão do curto período de exercício do mandato de presidente. Lá naquela urbe, o presidente exerce o mandato o vereador exerce o mandato de presidente da Câmara somente por um ano. E nós sabemos que um ano é muito estreito para poder tomar algumas posições de vulto, sobretudo essa questão voltada à reforma administrativa. Diante dessa posição, eu renovo o pleito de aprovação, ainda que com ressalvas das contas, e agradeço, senhor presidente, a concessão da palavra e sempre deixando registrado as minhas homenagens a essa Egrégia Corte de Contas. Muito obrigado, doutor Silvio Salata, pela sua participação e pela homenagem que faz a esse tribunal. Muito obrigado. Conselheiro relator. Senhor presidente, é necessário que reflitamos a respeito das ponderações aqui colocadas na defesa, e o tribunal tem se mostrado sensível ao caráter finalístico das determinações que faz, especialmente no que diz respeito a quadro pessoal, né? O nosso intuito é de que as correções sejam feitas e sabemos que elas não são facilmente implementáveis, temos consciência disso. O que nós temos que verificar, especificamente, ponderar, no caso concreto, é se a proporção que se estabeleceu, né, quase praticamente de um equilíbrio entre cargos de provimento em comissão e de cargos efetivos, considerado o número de 19 vereadores, se ela é razoável, se ela atende ao interesse público e se mostra coerente com a postura do tribunal no julgamento de contas de outras câmaras municipais e de outras prefeituras. Mas as ponderações, elas são importantes e merecem a nossa reflexão. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Adiada, portanto, a matéria. Podemos retomar os feitos municipais na sua ordem da pauta. Eu relato inicialmente o item 61. É um contrato da Prefeitura Municipal de Itapira com a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. A instrução não é muito favorável, mas meu voto vai considerar regular o pregão, porque se aponta aqui de plano algumas irregularidades inexistentes. Exigência de comprovação de capacidade correspondente ao fornecimento de 30 mil litros de combustível é um obstáculo singelo e me parece irrisório para toda e qualquer empresa minimamente estruturada do setor de combustíveis, habituada a volumes notadamente superiores aos aqui licitados. Ainda que formalmente em descompasso com o teor da súmula 24, exigir comprovação individualizada de 50% a 60% para cada item, inevitável a constatação de que o fornecimento exigido pelo edital equivale à capacidade de apenas um caminhão-tanque, sendo este, a rigor, o volume operacional mínimo esperado de qualquer empresa de segmento especial no intervalo de um mês. Não me parece, portanto, haver excesso ou abuso a ser combatido. Resta, finalmente, avaliar a falha consistente na execução contratual realizada por filial da empresa contratada ausente do pregão e, portanto, não habilitada. O tribunal sistematicamente vem condenando essa prática, mas tem adotado ultimamente um entendimento mais flexível, voltado especialmente à regularidade da execução. Aqui não se apontou nenhuma irregularidade na execução. Em essência, seria o único defeito remanescente, e noto que o contrato já tem 9 anos. Seria uma demasia reprová-lo por essas
nessa circunstância. O voto propõe a regularidade do pregão. Está em discussão. Votação aprovada. Os demais itens até 62, 63, 64, 65 têm instrução pela regularidade e os meus votos, cuja cópia antecipei a Vossas Excelências, assim também seguem nessa direção. Se Vossas Excelências estiverem de acordo, 62 e 65 pela regularidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Contrato da Prefeitura de Pindamonhangaba com Vega, distribuidora de petróleo. Aqui se discute, sim, a questão da filial e da matriz, mas com uma outra circunstância. A vencedora do certame, a de menor preço, foi desclassificada porque uma filial, uma outra filial, não apresentaria regularidade fiscal. Aí sim foi uma demasia, né, que aí veio em desfavor, não da execução contratual, em desfavor da própria concorrência, do próprio pregão. Portanto, nesse caso, me parece que é impossível relevar essa irregularidade, e eu voto, assim, pela irregularidade do pregão presencial 45/2009, decorrente de termos de contrato, etc., etc. Está em discussão. Votação aprovada. Genivaldo Brito Chaves, ex-prefeito de Sales, apresenta, neste momento, uma petição solicitando adiamento do julgamento do item 67. Fica, portanto, adiada a matéria, que volta ao gabinete esperando novos elementos de instrução. Item 68, 69, os itens 68, 69, 70, 71, cuidam das contas de câmaras municipais de Santa Gertrude, Santa Rita do Oeste, Rancharia e São Simão, todas do exercício 2013. Os votos foram antecipados a Vossas Excelências e refletem o que foi apurado na instrução, nada de grave nessas contas, cabendo em cada uma delas, certamente, recomendações e determinações para a correção de alguns desvios apontados. Está em discussão e votação. Aprovados os votos do relator. Contas de prefeituras. Município de Dirce Reis, exercício 2013, emissão de parecer favorável, remuneração de agentes políticos, encargos sociais, precatórios, Ministério Público, opina pela emissão de pareceres favoráveis face a diversas falhas de gestão apontadas que configuram falta de planejamento, organização e controle. Há realmente essas falhas, mas não me pareceram, diante do conjunto dos números apresentados, da regularidade do balanço, suficientes para condenar as contas. Recomendações ao Nicober serão endereçadas à Prefeitura de Dirce Reis. Eu voto que está em discussão e votação. Aprovado. Aqui a instrução é desfavorável, município de Mariápolis. Eu vou acompanhar a instrução. Sem embargo da gestão haver, em linhas gerais, obtido bons resultados, no que respeita aos aspectos ordinariamente considerados de maior relevância, tais como ensino, pessoal, saúde, entre outros, impende observar que a dependência de fiscalização registrou amplo conjunto de falhas, algumas reincidentes, denotando aqui, sim, me parece gravíssimo, a falta de planejamento, organização e controle. Bem salientaram esse aspecto Ministério Público e SDG. Portanto, pela emissão de parecer desfavorável. É o voto que está em discussão. Votação aprovada. Agora, embargos. Item 74, em apartado das contas de Paraibuna 2008. Também 75, embargos de declaração e prestação de contas. 76, em admissão de pessoal. Eu conheço dos embargos e os rejeito a todos. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora se aprecia um recurso ordinário em matéria apartado, documentação de diversas despesas realizadas no período Santo Expedito. Eu vou conhecer e dar provimento porque, de fato, os documentos agora acostados mostram que houve um equívoco na decisão recorrida que condenou a um total que não corresponde à realidade. Condenava-se aqui um montante de R$ 9.250, mas correspondia ao somatório do total das faturas de telefonia celular, e não apenas daquelas que apresentassem alguma irregularidade. E, refeitas as contas, sobrou um prejuízo, teoricamente, de R$ 1.096,98. Eu aqui aplico o princípio da insignificância e dou provimento ao recurso ordinário. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso de Sérgio Marasco Torres Silas, em contas anuais da empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC. Argumentos deduzidos na fase recursal não encerram novidade substantiva quando comparados com aqueles de que se valeu a ENDEC na instância originária. Providências voltadas à solução de impropriedades detectadas no transcurso da instrução não produzem reflexo nas contas do exercício examinado. Em que pese a relevância dos serviços prestados pela empresa, inaceitável a série crescente de prejuízos operacionais registrada ao longo dos anos, revelando aqui, sim, incúria dos agentes responsáveis. Nego o provimento ao apelo. Está em discussão? Votação aprovada. Neste item 79, também o interessado pede uma oportunidade para juntar novos esclarecimentos. Ex-prefeito, deputado Miguel Haddad. Portanto, a matéria fica adiada, vai ao gabinete aguardando providências do interessado. Recurso ordinário, Prodesan, admissão de pessoal, é o item 80. Recente-se os altos elementos que autorizem concretização da reforma. Acompanho a manifestação do Ministério Público. Conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. E a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Para o item 81, senhor presidente, representação que aponta possíveis irregularidades na contratação e execução de serviços decorrentes de concorrência da Prefeitura de São Sebastião, com vistas a registro de preços para serviços de manutenção e recuperação da malha urbana. A instrução é pela procedência, e o que se verifica aqui é que, além da prestação de serviço ter sido de baixa qualidade e os preços praticados elevados, a própria escolha do registro de preços, considerado o conjunto de serviços, alguns bastante intrincados, foi inadequada. Não há também informações convincentes a respeito da plena execução do objeto e um desembolso a maior do que o previsto em um valor significativo. A despesa prevista inicialmente era de pouco mais de R$1.020.000 e foram despendidos mais de R$3.880.000. Pela procedência da representação, multa aos responsáveis de 160 FESPs, autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão, em votação, aprovado. 82, a nossa cota de Sodexo Paz, contratação de cartão alimentação por dispensa licitatória, instrução pela procedência, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 83 e 85. Deferidas. Concorrência e contrato, termos de aditamento, Prefeitura de São José dos Campos, pregão eletrônico, contrato, termos, Prefeitura de Guarulhos, dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Santos. A instrução final foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as determinações e recomendações eventualmente cabíveis. Em discussão e votação, aprovado. 86, pregão eletrônico, contrato, Sanasa de Campinas com recrutar e administração, prestação de serviços de limpeza e conservação. A instrução de ATJ e MPC pela irregularidade e a SDG pela regularidade. Considero, assim como a SDG, que o orçamento básico apresentado contém a descrição detalhada dos serviços a serem prestados, com a definição da jornada de trabalho, das atividades a serem realizadas, além da indicação dos equipamentos a serem utilizados e a relação dos locais com a respectiva distribuição dos empregados por área, podendo ser aceita no presente caso. O outro aspecto verberado, que foi o encerramento randômico do pregão, é inclusive objeto de um TCA, que ainda não foi concluído. Ainda não. Ainda não. É randômica a conclusão. Concluiu? Mas aqui, senhores conselheiros, tivemos 18 empresas. Houve uma redução significativa entre o orçado, 7,5 milhões, números redondos, e o contratado, 3.642.000. Então, não vislumbro concretamente efeitos deletérios na utilização do sistema randômico, com recomendações, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 87, termos aditivos, recebimento, Prefeitura de Praia Grande com Termac, terraplenagem, execução de obras e serviços de engenharia. A instrução é pela irregularidade, considerando a incidência do princípio da acessoriedade, assim segue o meu voto. Em discussão e votação, aprovado. Concorrência, contrato, termos, Prefeitura de São José dos Campos, STEM Engenharia, construção da Casa do Idoso e da série regional Centro. Aqui a instrução é convergente no sentido da irregularidade. Embora alguns aspectos possam ser afastados, não há
dúvida de que o projeto básico elaborado é deficiente, não previu a construção de centro de profissionalização para idoso deficiente físico, objeto que não demandaria, no seu sentido, licitação distinta, tendo em vista cumprimento de lei. A argumentação não se sustenta porque a legislação mencionada antecede em muito a data da licitação, não havendo qualquer ineditismo que interferisse na elaboração do projeto básico, abarcando aquele aspecto. Além disso, há infração à súmula 14, exigência indevida de CAT para qualificação técnico-operacional e problemas com a visita técnica. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 89, termos aditivos, contrato de serviço autônomo de água e esgoto de Jacareí, Star Cooper, Cooperativa de Trabalho de Motoristas do Vale do Paraíba. Instrução pela irregularidade, também considerando a acessoriedade. Meu voto segue no mesmo sentido. Em discussão e votação, aprovado. 90, pregão presencial contrato, Prefeitura de Osasco com o Bradesco, prestação de serviços bancários, instrução pela irregularidade. Aqui nós temos, além do serviço de recebimento de crédito de vencimentos, a inclusão no objeto do contrato de pagamento de fornecedores, o que colide com a jurisprudência consolidada deste tribunal, pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. O 91 é matéria que ainda pende de estudos que estão sendo desenvolvidos pelo eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Nesse sentido, eu retiro de pauta, retornando ao gabinete. Obrigado, excelência. Os itens 92 e 93, eu relato em conjunto, são as contas das câmaras municipais de Magda e Suzanápolis de 2013. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as determinações e recomendações pertinentes. Em discussão e votação, aprovado. 95, também com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Marinópolis 2013. Em discussão e votação, aprovado. 96, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular esse pregão, contrato termo aditivo da Prefeitura de Buritama, aquisição de equipamentos agrícolas, instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Conhecido. Não houve respeito ao prazo de 8 dias úteis entre a data da apresentação das propostas e a publicação do edital, publicidade deficiente, tanto que compareceu apenas um proponente à sessão do pregão. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 97, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares a admissão de pessoal em 2009 pelo Serviço de Água e Esgoto de Promissão. Instrução pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Sem caracterização de situação urgente e excepcional interesse público. Essas contratações por prazo determinado vêm desde 2006. Em sequência, voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 98, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de despesa de adiantamento e aplicou multa à ex-secretária de Saúde de Capivari, contas de 2008. É aquela autoridade a recorrente. A instrução é pelo não provimento, porém a SDG chama atenção para um erro material e propõe a republicação da sentença sem necessidade de reinício total da instrução. Eu conheço em preliminar. Conhecido. E assim realmente aconteceu, senhores conselheiros. A decisão ela é absolutamente correta quanto ao seu conteúdo, só que ela se refere à nota de empenho número 2000, quando todas as irregularidades ocorreram na nota de empenho 2001. Esse é o problema, há um erro material. Não me parece que, sem que isso ocorra prejuízo à defesa, possamos diretamente aqui na Câmara corrigir isso. Então, eu acolho a proposta de SDG e proponho o retorno ao eminente conselheiro relator para que ele prolate uma nova decisão, aí sim referindo a irregularidade onde ela efetivamente ocorreu. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 99, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular de licitação e contrato. Curso do ex-prefeito de Lourdes, objeto prestação de serviços de consultoria tributária, instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O objeto contou com descrição genérica, sem detalhar minimamente a prestação dos serviços, e a economicidade da avença igualmente não restou evidenciada. Ainda releva aqui perceber que se contrataram
12 pagamentos sequenciais e foram feitos, sem que houvesse uma explicação cabível, 14, pelo não provimento. Em discussão, o relator não dá provimento. Aprovado. 100. Recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais a admissão de pessoal do exercício 2011 da Prefeitura de Embu Guaçu. TJ, assessoria pelo provimento, os demais opinantes pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Sou pelo não provimento, não houve caracterização de situação urgente de excepcional interesse público, continuidade dessas contratações desde 2002, e aqui a SDG levantou com propriedade que os últimos concursos naquela prefeitura aconteceram para médico e dentista em 2007 e para assistente social em 2009. Não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. O 101 eu retiro de pauta com reinclusão automática, senhor presidente. Regimental, a matéria fica adiada e a palavra do conselheiro Sambi-Wurman. Senhor presidente, peço a retirada de pauta dos itens 26 a 28. Regimental, a matéria fica adiada. O item 29, pré-qualificação de 2011 da concorrência e contrato feito entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a empresa Versátil Engenharia, objetivando a execução de obras de canalização de trecho do córrego Silvinha. A instrução foi convergente pela regularidade. Há também uma representação aqui nos autos, Ministério Público de Contas, bem como SDG, pela improcedência da representação. No entanto, pelo fato de a SDG ter apontado outras questões, as partes foram notificadas. Passo ao voto. A municipalidade, apesar de ter afastado alguma das falhas, não obteve êxito em justificar a totalidade dos apontamentos feitos por SDG. Por exemplo, entre as irregularidades não justificadas devidamente, havia defasagem do orçamento constante do edital, a exigência de prova de execução de serviços não relacionados no edital e exigências também consideradas contrárias à súmula 30 desse Tribunal de Contas. Por fim, agravando a situação, houve a não aceitação da somatória de atestados de serviços executados individualmente. Portanto, voto pela irregularidade da pré-qualificação, concorrência e contrato em exame e pela improcedência da representação, aplicando responsável multa de 200 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. Agora, contrato de 2008 feito pela Prefeitura de Jaguariúna e o consórcio construtor Sistema Jaguari, fase 2, com lastro na concorrência de 2008 para execução da segunda fase do sistema de coleta e transporte de esgotos sanitários da Bacia do Rio Jaguari. Aqui se examinam também os termos aditivos 1 e 2. A UR, a fiscalização, foi pela irregularidade da matéria, apontando uma série de falhas, e os órgãos técnicos da Casa também posicionando-se pela irregularidade. Esse é o relatório. Passo ao voto. Realmente, o orçamento elaborado pela administração não contém preços unitários dos itens relativos às instalações elétricas de estações de tratamento de esgoto, mas apenas do seu valor global, contrariando artigos 7º, parágrafo 2º, inciso 2 e 40, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 8666. Além disso, foi descumprido o disposto no artigo 21, parágrafo 4 da Lei de Licitações, já que o edital sofreu 2 retificações, porém não foi republicado pela mesma forma que se deu o texto original. Também concorre para a reprovação da matéria indevida a requisição de experiência anterior na manutenção de estação de tratamento de esgoto para fins de habilitação, uma vez que tal atividade sequer fazia parte do objeto licitado. Inadmissíveis ainda a fixação de data e horário únicos para a realização de visita técnica, sem justificativa, e, por fim, a falta de esclarecimentos sobre a elaboração de novo projeto em substituição ao hora licitado, mesmo depois de notificados os interessados, me levando a concluir também que houve falha de planejamento. Portanto, voto pela irregularidade da concorrência, do contrato e dos aditamentos e pela aplicação de multa de 300 UFESPs, bem como, após o trânsito em julgado, pelo oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Itens 32 e 33, em exame contratos de 2010, feitos pela Prefeitura de Caieiras e as empresas Fridel Frigorífico, Fênix Indústria e Comércio, visando fornecimento parcelado de carne bovina e filé de pescado para o Departamento de Merenda Escolar mediante pregão. Também análise e representação formulada pela distribuidora Nancy Limitada. Aqui houve divergência entre os órgãos instrutivos da Casa, a fiscalização concluiu pela regularidade, mas, assim como a TJ, mas houve uma divergência entre
SDG e ATJ. SDG pela procedência parcial da representação e irregularidade do pregão e dos contratos. Passo ao voto. A instrução processual evidencia que, após as impugnações apresentadas, a municipalidade suspendeu o certame, retificou o edital e excluiu da licitação alguns dos lotes, mantendo apenas os lotes 1 e 6. Todavia, verifico que as modificações levadas a cabo pela administração não foram suficientes para afastar todas as imperfeições contidas no edital. Por exemplo, a exigência de prova de regularidade fiscal referente a tributos imobiliários ou de que a licitante não possui imóveis próprios carece de amparo legal e extrapola os limites do artigo 29 da Lei 8666. Além disso, a imposição de autenticação de documentos por servidor antes da sessão pública vai de encontro ao princípio do sigilo das propostas. Entendo ainda, no mesmo sentido de SDG, que permitir que o licitante que se absteve de oferecer lances, depois o faça na rodada subsequente, vicia e contraria o procedimento licitatório da Lei 10.520 de 2002. Portanto, voto pela irregularidade do pregão e dos contratos e pela procedência parcial da representação. Itens 32 a 34 estão em discussão e votação. Aprovado. Agora, item 35, contrato feito pela Prefeitura de Biúna e Vitalabor Laboratório de Análises Clínicas, em 2010, visando a realização de exames laboratoriais para atender necessidades do Hospital Municipal, mediante dispensa de licitação. A Unidade Regional de Sorocaba considerou irregular a matéria, em razão de uma série de falhas aqui apontadas. Notificados foram os interessados, mas nada foi juntado aos autos. O Ministério Público de Contas não selecionou o processo para análise. Passa ao voto. A análise dos autos confirma as inconsistências apontadas pela fiscalização, situação que, aliada à falta de apresentação de justificativas, conduz à reprovação da matéria. Não restou demonstrado aqui estado de emergência ou calamidade pública exigido pelo inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666. Também não foi justificada a escolha da contratada, sendo certo que a própria fiscalização apontou a existência de contratação anterior para o mesmo objeto junto a outro laboratório, demonstrando assim que a empresa Vitalabor não era a única prestadora de serviços na localidade. Portanto, voto pela irregularidade da contratação direta, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs, bem como o oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação. Aprovado. O item 36, peço sua retirada de pauta. Adiada da matéria. Item 37, prestação de contas de recursos em 2012, repassados, originários de contrato de gestão feito pela Prefeitura de Igaratá e o Instituto Casa Brasil, tendo como objeto gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde. A fiscalização constatou uma série de falhas. A TJ opinou pela regularidade, o Ministério Público de Contas não selecionou o processo para análise. Passo ao voto. As defesas compostas por documentos, com a relação completa dos atendimentos feitos, afastaram a discrepância nos pagamentos de plantões médicos prestados. Quanto aos serviços de medicina veterinária, entendo admissível a utilização de recursos para os fins pretendidos, mas a Prefeitura, no entanto, ela própria reconhece o pagamento indevido de multas e juros decorrentes da quitação intempestiva de obrigações patronais, alegando que seriam descontados do montante de restos a pagar devido à contratada. A mais grave falha, no entanto, é a persistência da Prefeitura em ignorar preceitos constitucionais basilares, terceirizando o serviço público essencial de atribuição do próprio poder público e contratando por meio de terceirizada pessoal que deveria ter sido admitido por concurso público. Nos exercícios de 2005 e 2006, a Prefeitura firmou contratos com pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos para prestação de serviços de saúde, julgados irregulares por essa Corte de Contas, porque constatado exatamente essa burla a realização de admissão de pessoal mediante concurso público. Também consultando registros de admissões do município de Igaratá nessa casa, desde 2009 até a presente data, verifiquei que nenhum médico foi admitido pela Prefeitura. E, segundo esses autos, todos os que atuaram no município foram pagos pela contratada. Também não foi demonstrada qualquer tentativa, ainda que frustrada, de fazer concurso público para a contratação desses profissionais. Reproduzo aqui no voto trecho de outro voto com esse mesmo entendimento e concluo
pela irregularidade, voto pela irregularidade dessa prestação de contas e a condenação do Instituto Casa Brasil a devolver aos cofres municipais a importância de R$ 34.713 atualizada e a aplicação de multa aos responsáveis, cada um, né, no valor de 200 UFESPs individualmente. Suspendo também a entidade de receber novos repasses do poder público enquanto não regularizada a sua situação. Deixo, no entanto, de determinar a devolução da quantia remanescente, porque não houve constatação de desvios na sua aplicação. Por fim, oficio ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Item 38, peço sua retirada de pauta. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Item 39, prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura de Penápolis ao Serviço de Obras Sociais, com base em convênio para execução do Programa Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde. A fiscalização apontou como ocorrências a não demonstração da economicidade e vantagem da terceirização do serviço, a elaboração de plano de trabalho de forma incompleta e resumida e, por fim, a existência de entidade cuja finalidade seria incompatível com o objeto do convênio e o próprio fato da Emenda Constitucional 51, no seu artigo de 2006, no seu artigo 2º, proibir a contratação de agentes comunitários por entidade conveniada. Após as notificações, a TJ foi pela irregularidade. Passo ao voto. Ainda que se esteja a tratar de prestação de contas, no caso vertente, é necessário consignar que a contratação de entidade de terceiro setor para o gerenciamento do Programa Saúde da Família não deve, em hipótese alguma, servir de burla ao artigo 37, inciso 2º da Constituição, nem afrontar a Emenda Constitucional 51, de 2006, e a própria lei federal que trata do assunto, Lei 11.350, de 2006. Incabível também a transferência total das ações de saúde, inclusive o PSF, às entidades privadas, mesmo sem fins lucrativos. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando o Serviço de Obras Sociais de Penápolis, SOS, a restituir aos cofres públicos municipais, com a devida correção, as quantias aqui consignadas e aplicando multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Item 40, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Mauá ao Centro de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente 2009, com base no convênio, visando o atendimento de 60 adolescentes. Fiscalização aponta uma série de imperfeições pelas quais as partes foram notificadas. Órgãos técnicos, no caso a TJ e Ministério Público de Contas, convertiram pela irregularidade da matéria. Meu voto acompanha os órgãos técnicos da Casa e é pela irregularidade da prestação de contas com oficiamento ao Ministério Público Estadual. Em discussão e votação, aprovado. Agora o item 41, prestação de contas decorrentes de repasses feitos pela Prefeitura de Santos, a creche Solar dos Anjos Educação Infantil, em 2012, com base em convênio, visando o desenvolvimento socioeducativo de crianças e adolescentes do município. Foram encontradas algumas inadequações, no entanto, a TJ foi pela regularidade da prestação de contas. O meu voto também é pela regularidade, com recomendações para que a Prefeitura evite a reincidência de falhas aqui apontadas. Está em discussão e votação, aprovado. Relato conjuntamente itens 42 a 44, todos eles tratam de contas anuais de câmaras municipais. Em todos eles, órgãos técnicos da Casa convergem pela regularidade e é nesse sentido o meu voto pela regularidade dessas prestações de contas anuais. Em discussão e votação, aprovado. Item 45 foi retirado de pauta. Agora peço para relatar conjuntamente itens 46 e 47,
tratam de contas anuais do exercício de 2013, um da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, o outro de Prefeitura de Ribeirão dos Índios, em todos eles órgãos técnicos da Casa pela emissão de parecer favorável, com determinações, e sigo esse posicionamento, voto pela emissão de parecer favorável com determinações constantes do voto. Em discussão e votação, aprovado. Item 48, embargos de declaração opostos por Gustavo Lemos Peta, secretário municipal de Esportes e Lazer, em face de decisão da primeira Câmara, que julgou irregular concorrência, contrato e aditivo celebrados entre a Prefeitura de Campinas e a empresa JZ Engenharia e Comércio. Preliminarmente, conheço. Conhecido. O recurso, no mérito, acompanho órgãos técnicos da Casa pelo não provimento do mesmo. Em discussão e votação, aprovado. Itens 49 a 53, recursos ordinários interpostos por Pedro Serafim, ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, em face de sentença que julgou procedente representação e irregulares licitações e notas de empenho emitidas em favor das empresas Systemway e Softmed Informática. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, se por um lado o Ministério Público de Contas foi pelo não provimento do apelo, SDG foi pela anulação da sentença e provimento do apelo. Previamente, então, conheço, ainda em preliminar, considerando que, de fato, não houve a intimação, notificação do responsável, consoante observado por SDG, é o caso de se acolher a nulidade arguída por cerceamento de defesa. Portanto, voto pela anulação da sentença e remessa dos autos ao julgador originário para as providências necessárias. Em discussão? Eu vou discutir um pouco. Essa sentença foi minha e eu colecionei hoje não apenas uma, como duas intimações pelo Diário Oficial, seu Pedro Serafim, presidente da Câmara Municipal. Não era, aliás, presidente à época. Ora, é a Câmara Municipal de Campinas, não é lá no interior perdido. Né? Seu Pedro Serafim tem muitos processos aqui nesse tribunal. Foi notificado no dia 13 de setembro de 2012, por regular despacho. Posteriormente, no dia 19 de outubro de 2012, e quedou-se inerte, claro. Não compareceu e agora vem dizer que não foi intimado. Eu estou há quantos anos nesse tribunal? Perdi até a conta, 25, 26 anos. E desde então, se sabe que a Lei Complementar 209 considera perfeitas as intimações desde que sejam publicadas no Diário Oficial. Aqui não se trata de um terceiro contratado, desavisado, que não tivesse ciência dos processos no Tribunal de Contas. Se trata, sim, de um agente público, acostumado com o Tribunal de Contas, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o Diário Oficial está aí para ser lido por todos os agentes públicos que têm contas no Tribunal de Contas. Esse tem sido o entendimento desse tribunal nos últimos 30 anos, eu acredito. Então, eu estou meio perplexo com essa mudança de horizonte, eu vou pedir vista, mas estou preocupado, que, se assim for, nós teremos milhares de processos para serem declarados nulos também. Eu peço vista. Item 54, peço sua retirada de pauta. E itens 55 a 60, relatos conjuntamente. Todos eles tratam de recursos ordinários. Conheço-os. Conhecido. No mérito, acompanho os órgãos técnicos da Casa pelo seu não provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Com isso, encerramos a matéria da ordem do dia. Indago ao doutor João Paulo Pontes se deseja vista de algum processo. Excelência, o Ministério Público requer vista dos autos do número 8, 9 e 15 da pauta. Perfeitamente. A Secretaria de Diretoria-Geral providenciar a remessa ao Ministério Público desses feitos. A palavra dos conselheiros. Não há interesse, podemos encerrar a sessão. Está encerrada.